Médicos, professores, magistrados e funcionários públicos juntam-se aos trabalhadores dos transportes. Novo dia de greve generalizada em França. Do lado do governo, há uma baixa. Euronews Noite, bem-vindo. Responsável pela reforma de pensões demite-se, braço de ferro entre governo e trabalhadores em França, sem tréguas à vista. Boris Johnson recebe os recém-eleitos deputados conservadores e acelera passo para votar o acordo de saída da União Europeia. Num processo que fez tremer a coligação no governo, o Conselho de Ministros de Itália aprova resgate do Banco Popolare di Bari. Fãs da Guerra das Estrelas aguardam a estreia do novo filme, venda dos produtos Star Wars avaliada em 68 mil milhões de dólares. França prepara-se para mais um dia de greve generalizada. Para além dos trabalhadores dos transportes, esta terça-feira juntam-se ao protesto médicos, professores, magistrados e funcionários públicos. O braço de ferro entre o governo francês e os sindicatos mantém-se, mas há uma baixa de peso a registrar do lado do executivo. O arquiteto da reforma das pensões em França demitiu-se. A notícia caiu com estrondo numa altura em que as negociações entre os sindicatos e o governo chegaram a um impasse. De acordo com a imprensa francesa, Jean-Paul Delevoye não comunicou à alta autoridade para a transparência da vida política, que é administrador do principal instituto de formação na área das seguradoras. A greve entrou no 12º dia e o setor dos transportes é um dos mais afetados. Seria terrivelmente aborrecido se as pessoas não pudessem passar o Natal com as suas famílias. Acho que faria a opinião pública mudar e deixar de apoiar o protesto e os grevistas. Creio que não é o período certo para prolongar a greve. As pessoas querem ir ver a família. Para mim não é uma boa solução. Uma sondagem do Instituto Francês de Opinião Pública dá conta que 55% dos franceses consideram inaceitável o prolongamento da greve durante o período do Natal e Ano Novo. Quem precisa de viajar já procura planos alternativos. Já nos preparamos. Vamos usar o nosso carro. Sim, não. Ele vai para a minha casa de carro, mas eu ainda não sei como vou de Paris para a minha casa. Mas não faz mal, só tenho 2 malas enormes para fazer entrar num transporte partilhado. A reforma das pensões foi uma promessa eleitoral de Emmanuel Macron. O executivo francês quer acabar com os 42 sistemas de pensões existentes e criar um regime universal. A proposta tem recolhido críticas da maioria dos sindicatos e a França prepara-se para uma paralisação generalizada esta terça-feira. Uma greve com adesão anunciada de médicos, magistrados, professores e funcionários públicos. A correspondente da Euronews em Paris, Annelise Borges, acompanhou mais um dia de greve. É este o cenário com que muitos parisienses se confrontam esta segunda-feira, um dia em que quase todas as linhas de metro estão fechadas. Autocarros e comboios regionais circulam de forma limitada e os motoristas de pesados juntaram-se à greve com o objetivo de pôr pressão no governo de Emmanuel Macron para que deixe cair a reforma do sistema de pensões. Uma reforma que o governo diz ser imperativa. Por agora, as negociações entre o Executivo e o sindicato mantêm-se num impasse. Resta saber se os sindicatos estão disponíveis para declarar uma trégua durante o Natal, permitindo a circulação sem problemas durante as festas. Annelise Borges in the French capital, Paris, for Euronews. Boris Johnson quer passar à velocidade superior para concretizar o Brexit. Legitimado pela esmagadora vitória eleitoral, o primeiro-ministro britânico quer a aprovação do novo Parlamento ainda esta semana. Desengane-se quem acredita que vai abrandar o passo da política britânica após as eleições. Pelo contrário, Boris Johnson avisa que agora é a altura de remover todos os obstáculos ao Brexit que quer ver concluído daqui a mês e meio. Com a maioria parlamentar alcançada no escrutínio, o primeiro-ministro pretende certificar-se que os 109 deputados conservadores que acabaram de ser eleitos estão todos em sintonia. A rainha vai abrir oficialmente a nova legislatura na próxima quinta-feira e no dia seguinte o acordo de saída poderá ser logo levado à Câmara dos Comuns.
Do lado da Comissão Europeia, aguarda-se o desfecho deste processo para abrir a etapa seguinte, isto é, a definição da nova parceria estratégica com Londres. Segundo o número 2 do Executivo britânico, Michael Gove, a meta de um Brexit a 31 de janeiro será cumprida e até ao final de 2020 estarão fechadas as conversações com a União Europeia sobre o novo quadro de livre comércio e cooperação. Bruxelas alerta que este não é um calendário realista e há ainda outras questões, como a vitória expressiva do Partido Nacional Escocês nas eleições, o que alimenta a pretensão de um novo referendo. O líder parlamentar do partido em Westminster, Ian Blackford, relembra que a grande promessa eleitoral era dar aos escoceses o direito de escolherem o seu próprio futuro. Por isso, já existe um mandato para um referendo sobre a independência. No meio de tudo isto, os trabalhistas procuram assimilar a derrota devastadora e preparar a sucessão de Jeremy Corbyn. Numa carta aberta, Corbyn assume responsabilidades no desaire eleitoral e, ao mesmo tempo, congratula-se por ter inscrito no debate político temas como a austeridade, as desigualdades e a emergência climática. Para que Boris Johnson consiga manter a tão famosa promessa em forma de slogan de cumprir o Brexit, tem de também conseguir agilizar os procedimentos num Parlamento onde se deparou, até agora, com várias barreiras. O governo de Itália vai resgatar o Banca Popolare di Bari, um banco regional do sul do país, através de uma linha de crédito de 900 milhões de euros, destinada a reforçar ativos e fomentar o desenvolvimento de atividades de investimento. O banco intervencionado acumulou prejuízos devido ao crédito mal parado. O governo italiano decidiu injetar 900 milhões de euros para resgatar na falência o Banco Popolare di Bari, fundado há 60 anos como o primeiro grupo de crédito cooperativo do sul do país. Após o anúncio da decisão, o primeiro-ministro Giuseppe Conte tentou evitar a controvérsia. Queremos proteger os clientes e não pretendemos fazer qualquer concessão aos banqueiros, que são responsáveis por estas circunstâncias alarmantes. Mas a polémica está lançada e a questão é agora se não se trata de uma nova violação das regras europeias que restringem as ajudas estatais ao sistema bancário. Cabe à Comissão interpretar as regras de forma estrita e dizer que trata-se de um caso de ajuda estatal. Se queremos, como objetivo global, ter um mercado competitivo, devemos aplicar as regras tal como são. Não é apenas contra a Itália, ou neste caso. Vimos isso há 2 semanas na Alemanha com o NordLB e não é um caso único na Alemanha. Numa entrevista, o ministro italiano dos Assuntos Regionais, Francesco Boccia, garantiu que a decisão do governo respeita todas as regras da União Europeia. Foi há 75 anos que começou um dos momentos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial. A Batalha das Ardenas terminou com a vitória dos aliados, mas com muitas baixas. A Bélgica, sob o olhar atento de figuras de outros países, marcou o 75º aniversário do início daquele que foi um dos pontos altos da Segunda Guerra Mundial, a Batalha das Ardenas, que terminou com os aliados a travarem a última ofensiva de Adolf Hitler. Um dos veteranos presentes na cerimónia lembra um dos momentos que mais o marcou. Estava um nevão. Fomos colocados na periferia da cidade. Estava um gelo. Então uma senhora belga com um chale apareceu com 2 canecas de canja quente para cada um de nós. Acho que foi a melhor refeição que já comi. Uma página cruel da história da humanidade, dezenas de milhares de soldados morreram à procura de uma vitória que levasse à paz, uma lição para a vida. Uma Europa pacífica e unida é a lição que os europeus aprenderam com o extremismo nacionalista e racista, com a guerra e com a destruição. Por favor, não nos esqueçamos disso. Particularmente nos dias de hoje, em que o fascínio pelo nacionalismo e o pensamento etnocêntrico
volta a aumentar. A também conhecida por Batalha do Bulge foi a última ofensiva alemã da Segunda Guerra Mundial, lançada de surpresa a 16 de dezembro de 1944. Uma ofensiva com danos colaterais como todas. Cerca de 3 mil civis acabaram mortos durante os bombardeamentos. É já esta quarta-feira que estarei um pouco por todo o mundo mais um episódio da saga Guerra das Estrelas, episódio 9, a Ascensão Skywalker. Um império criado do zero por George Lucas e que vale, só em termos de franquia de merchandising, 68 mil milhões de dólares. Foi há mais de 40 anos que George Lucas transformou o rosto do cinema com o lançamento do episódio 4 de A Guerra das Estrelas. Estávamos em 1977 e nada mais seria como antes. O realizador não se limitou a criar um género cinematográfico, como bateu o recorde de bilheteira até então detido por Tubarão de Steven Spielberg. Nasciam os chamados blockbusters e Lucas mudava profundamente o paradigma de negócio da sétima arte. Face à relutância dos estúdios de Hollywood em financiarem o seu projeto por temerem um fracasso comercial, George Lucas chegou a um acordo ousado para a época, renunciou aos 500 mil dólares inicialmente acordados pelos direitos do merchandising e licença da Guerra das Estrelas. Daí até hoje a fortuna feita sobre o sucesso de Star Wars é colossal. Até aqui tinham sido lançados alguns produtos relacionados com filmes de animação da Disney. Esta era uma indústria pouco desenvolvida, mas George Lucas estava consciente de que tinha imaginado não apenas um filme, mas todo um universo Star Wars, e afinal a coisa estava a funcionar contra todas as expectativas. Uma aposta ganha também ao nível do merchandising. A franquia foi expandida para vários filmes e outros meios de comunicação. Nasceram séries de televisão, videojogos, livros, bandas desenhadas e mesmo atrações em parques de diversões por todo o mundo e mesmo um parque temático sobre este universo sem igual. Só o merchandising dos 6 primeiros filmes resultou em cerca de 20 mil milhões de dólares de receitas. E um dia tudo mudou. O dinheiro chamou a Disney e George Lucas vendeu a sua Lucasfilms e com ela marcas como a Star Wars, uma máquina de fazer dinheiro. A aquisição aconteceu em 2012 por mais de 4 mil milhões de dólares. Star Wars tem um título no Guinness por ser a franquia de merchandising de filmes mais bem sucedida. Em 2018 o valor total foi estimado em 65 mil milhões de dólares. Em Los Angeles, há mais de uma semana que fãs e fanáticos da saga criada por George Lucas guardam o seu lugar à porta do mítico cinema chinês, onde tudo começou. Nos Estados Unidos está tudo a postos para a estreia de mais um episódio da saga Guerra das Estrelas. Os fanáticos montaram acampamento à porta do cinema. Estamos oficialmente na fila. Somos os cromos oficiais, os fãs oficiais da Guerra das Estrelas. É uma tradição e não há lugar melhor para estarmos. E há mesmo quem trabalhe enquanto espera. Posso trabalhar enquanto faço fila. Aliás, passo grande parte dos meus dias a trabalhar no meu portátil e à noite durmo aqui. É à porta do cinema chinês em Hollywood, Los Angeles, local onde estreou o primeiro filme desta saga de culto em 1977, que fazem fila os fãs de Star Wars enquanto esperam por embarcar em mais uma aventura numa galáxia muito, muito distante. E é tudo por agora. Obrigado por estar connosco.